Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 11 de novembro de 2020, são 21 horas e 55 minutos. Lição 11 da classe de adolescentes. Estamos estudando História da Igreja para adolescentes. Hoje, o início do movimento pentecostal. Destaque: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos capítulo 2, versículo 4. Esta lição é do dia 13 de dezembro de 2020, é o segundo domingo de dezembro, portanto é o dia da Bíblia. E é a Bíblia que nós temos que ter, meditar nela de dia e de noite, para que esse movimento pentecostal continue, porque é através da pregação da palavra que o movimento pentecostal continuará nos nossos dias. Porque sim, o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje. O movimento pentecostal é assim chamado porque resgatou a plenitude da experiência de Atos 2, ocorrida durante a festa judaica de Pentecostes. Os dons do Espírito, chamados sinais, foram prometidos por Jesus. Vemos que em Atos capítulo 2, que deu-se o início do movimento pentecostal, onde as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e ali falavam em outras línguas. Aqui numa questão de língua no sentido terreno, porque as pessoas falavam em línguas da terra. Qual é o ponto? Nós precisamos compreender que a Bíblia já fala em Joel capítulo 2, versículo 28, que o Senhor derramaria sobre o seu espírito, do seu espírito sobre toda a carne. E qual é toda a carne? Não é toda a carne, não é toda a pessoa. Aqui toda a carne é toda a pessoa que aceita a Cristo como Salvador. Então, se você aceitou a Cristo como Salvador, então você faz parte da promessa. Enquanto a pessoa não aceita a Cristo como Salvador, ainda não tem este privilégio de ser batizado com o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fala? Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? É o falar em línguas. Aqui existe uma questão que nós precisamos compreender, que quando a pessoa fala em línguas, fala em mistérios com Deus. Esta língua, vamos colocar como se fosse, que de fato é, a língua do céu. Por quê? Porque fala diretamente a Deus. Aqui em Atos 2, o Espírito deu a cada um como se falasse no seu próprio idioma. Ou seja, uma pessoa que tem uma nacionalidade estava falando numa outra nacionalidade e as pessoas se compreendiam. Por exemplo, aconteceu na minha igreja certa feita, um jovem que Deus usou ele para falar em castelhano, apesar dele ter pouca leitura. Então vemos que ele mal falava a língua portuguesa, mas Deus usou ele em castelhano. Por quê? Porque ele, batizado com o Espírito Santo, Deus concedeu a ele o falar em um outro idioma sem nunca ter estudado o idioma. E essas duas línguas é o que o Espírito Santo faz. É uma das coisas que o Espírito Santo faz. É o que é? É nos batizar. Quando nós somos batizados, nós falamos tanto a língua que fala em mistério com Deus, quanto a língua da terra. Um idioma, né? O alemão, por exemplo, o japonês, mandarim e etc. Qualquer um idioma. Fogo pentecostal após a igreja primitiva. E sim, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que perdura até hoje. Continua, enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, a promessa está valendo. Fogo pentecostal após a igreja primitiva. Quem pensa que o fogo pentecostal, com a manifestação dos dons espirituais, só existiu nos primeiros séculos da igreja, está enganado. No século XII, os valdenses falavam em línguas estranhas, segundo alguns registros históricos. Há também referências a manifestações espirituais entre albigenses. O pré-reformador Girolamo, do século XV, era usado em profecias e tinha visões. Então vemos que o batismo com o Espírito Santo se deu lá em Atos 2, veio acompanhando a igreja e continua acompanhando. Ou seja, o Espírito Santo, depois que desceu em Atos 2, ele sempre continuará atuando.
ele não deixará o povo de Deus sozinhos. Lembra que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. É Ele quem nos consola, é Ele quem nos guia, é Ele que mostra ao mundo, né, a justiça e o pecado. É o Espírito Santo que nos direciona. Então é o Espírito Santo que nos faz adorar, por exemplo. Em João 4:24 vai falar que adora em espírito e em verdade. Então o Espírito também nos impulsiona na adoração. Martinho Lutero, por exemplo, também era batizado com o Espírito Santo e também, segundo o registro, tinha os 9 dons. Então vejam que é um acontecimento que vem desde os tempos de Atos dos Apóstolos até os dias atuais. Vemos pessoas, por exemplo, nos templos, nas igrejas, e às vezes até ao ar livre, que falam em mistério dependendo da situação, dependendo do trabalho que está feito, acontece todas essas coisas. Na minha igreja, por exemplo, já aconteceu de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo de uma forma tão extraordinária que foram para casa falando em mistérios. Então veja que o mover do Espírito continua, ele continua atuante. Muitas pessoas acreditam que não, que já cessou os dons, que já cessou os frutos. Não, continua. Principalmente os frutos, né? Principalmente os frutos. Não adianta só nós termos os dons espirituais, nós principalmente precisamos ter o fruto do Espírito. E essa é uma das questões, né? Que não são os frutos, é o fruto do Espírito. Então vemos que o Espírito do Senhor continua em nosso meio. O movimento pentecostal se espalha. Em 1º de janeiro de 1901, a Escola Bíblica Betel saiu da teoria para a prática. Em um período de oração, a aluna Agnes Osman, de 18 anos, pediu para que Parham e os demais alunos impusessem as mãos sobre ela, pedindo o batismo no Espírito Santo. Eram 11 horas daquele dia, quando Osman recebeu o batismo no Espírito Santo. Nos demais dias, todos os outros receberam o batismo, inclusive o próprio Parham, que foi um dos últimos. Você viu aqui um ponto interessante? Que essa jovem pediu para que as pessoas impusessem a mão sobre ela, para que ela fosse batizada com o Espírito Santo, e assim aconteceu. E onde foi isso? Foi no momento de oração. Geralmente o batismo com o Espírito Santo sempre se dá em trabalhos de oração. É muito provável que seja por isso que muitas das vezes as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque não vão em reunião de oração. Nos cultos de doutrina, nas escolas bíblicas dominicais, sim, na escola bíblica dominical há relatos de pessoas batizadas com o Espírito Santo, mesmo na escola bíblica dominical. Então vemos que em todas as esferas, em todos os ambientes, o Espírito Santo continua atuando. Ele pode atuar, sim, num culto jovem, num culto de criança, por exemplo. Já vi relatos de crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, inclusive na minha igreja há algum tempo houve batismo com o Espírito Santo em crianças. Então, sim, o Espírito Santo ele tanto batiza crianças, adolescentes, juvenis, jovens, adultos, idosos. O Espírito, como é do Senhor, ele também não faz acepção de pessoas. Então, toda pessoa que chega diante do Senhor, crendo que Ele batiza com o Espírito Santo e deseja ser batizado e tem um coração puro diante do Senhor, um coração sincero, que procura dar testemunho da verdade, ele sim, ele será ou ela será batizada com o Espírito Santo. Então, vemos que muitas das vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é apenas um movimento que aconteceu historicamente lá no passado e que não acontece mais. Não é isso. Repito, o Espírito Santo continua atuando. Entretanto, nós também precisamos compreender que nós precisamos ser obedientes ao nosso Senhor. Quando nós somos obedientes ao Senhor, o Espírito Santo vai atuar em nós. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que o batismo com o Espírito Santo é de qualquer maneira. Não, não é de qualquer maneira. Não existe uma regra. É claro que não existe uma regra de uma forma direta. Se você fizer isso, você será batizado com o Espírito Santo. Não, não existe a receita do bolo, vamos assim dizer.
do bolo, você pega uma receita, você faz a receita, você passa para outra amiguinha e todo mundo acerta o bolo. O Espírito Santo não. A única regra que tem é que nós precisamos aceitar a Cristo como Salvador e sermos obedientes a Ele. Aí sim. Agora, não há uma fórmula direta. Se você fizer isso ou fizer aquilo, você será batizado com o Espírito Santo. Não, você precisa crer. Você pode estar em casa e ser batizado com o Espírito Santo em casa. Você pode fazer parte do movimento pentecostal quando está fazendo algum trabalho na sua casa, por exemplo. Você está ali louvando ao Senhor e ser batizado com o Espírito Santo. Você pode estar na escola dominical e ser batizado num culto de doutrina, num culto de a noite das irmãs, por exemplo, as irmãs que gostam de oração. Geralmente por isso que você vê que a maioria das pessoas da parte feminina da igreja, a maioria são batizadas com o Espírito Santo e com fogo, porque são elas que geralmente estão sempre nos cultos de oração. Não digo que os homens não estão sempre nos cultos de doutrina. É claro que existem algumas questões, nem todo homem pode estar presente porque trabalha fora e tal. Mas por aí você vê, as irmãs que sempre estão nas consagrações e nos cultos de doutrina, elas geralmente são batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque já está num ambiente de oração. Então, quando nós estamos num ambiente de oração, crendo no Senhor, de todo o nosso coração, dando testemunho, obediente à palavra, nós seremos batizados com o Espírito Santo. Então, veja que existe sim um ambiente para ser batizado. Nós precisamos preparar um ambiente. Não é de qualquer maneira, repito, não é de qualquer forma. Não é qualquer pessoa que será batizado com o Espírito Santo. Há casos, por exemplo, das pessoas descerem as águas, por exemplo, e quando voltar do batismo, assim que volta da água, é batizado com o Espírito Santo. Aconteceu, por exemplo, no dia que eu fui batizado. Quando eu fui batizado, um irmão nosso, quando ele foi batizado, quando ele emergiu da água, saiu da água, né? Ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, há situações de que a questão é como ser batizado com o Espírito Santo para fazer parte do movimento pentecostal, o movimento do manto, como eu gosto de dizer. Basta ser obediente à palavra, ser obediente ao Senhor, crer no Senhor Jesus, que Ele enviou o Consolador. Então vemos que o Senhor, Ele nos envia o Espírito Santo para estar conosco até a consumação dos séculos. Então vemos que faça a vontade do Senhor, creia e você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Entretanto, você também precisa compreender que algumas questões que nós não conhecemos, que nós não sabemos a razão, há pessoas sinceras diante de Deus que buscam ao Senhor, são obedientes a Deus, estão nos cultos de doutrina, nos cultos de oração, nas escolas dominicais e não são batizados. Creem, mas por alguma razão que nós não sabemos, não são batizadas. Se isso é o teu caso, não entristeça o seu coração, continue firme no Senhor, porque para tudo Ele tem um propósito. Às vezes, o seu batismo com o Espírito Santo se dará para que outras pessoas venham também conhecer e reconhecer a Cristo como Salvador. Então veja que para tudo Deus tem um propósito. Há um propósito. É claro que muitas das vezes a pessoa fica desapontada por estar na igreja por tanto tempo, fazendo a obra do Senhor como deve fazer e não recebe a promessa. Como eu já falei, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa? Sim, é uma promessa. Entretanto, o Senhor, Ele vai cumprir essa promessa quando aprove o coração dEle, quando for da vontade dEle. Então nós precisamos ter maturidade para compreender o que é a vontade do Senhor. Não é que Deus não queira te batizar com o Espírito Santo, não é esse o ponto. O ponto é que sim, você será batizado com o Espírito Santo, mas Deus tem um propósito para isso. Há questões, por exemplo, há situações que a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, as pessoas, muitas das vezes, que não professam a fé em Cristo, que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, é influenciado por uma certa pessoa. Aí essa pessoa é batizada com o Espírito Santo e acaba influenciando o outro. Aí ele acaba crendo que de fato o Senhor batiza com o Espírito Santo nos dias atuais. Então, de repente, é o teu caso. De repente, o Senhor vai usar o seu batismo com o Espírito Santo, batizar você exatamente numa hora que é para ser testemunho para alguém, que vai edificar a vida de alguém. Entretanto, de qualquer forma, você continue firme na presença do Senhor, porque certamente o Senhor irá cumprir a promessa dele na sua vida, de Joel 2:28.
que vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então sim, você será batizado com o Espírito Santo quando Deus quiser, quando for da vontade dele. Isso aí não é da nossa vontade. Isso aí o homem não tem nenhuma influência no Espírito Santo. Não é o homem que influencia o Espírito Santo, é o Espírito Santo que influencia o homem. Então é o Senhor que determina o momento, a hora, a fórmula. Então creia no seu coração que o Senhor te dará esta promessa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!